E este evangelho do reino será pregado ao mundo todo, em testemunho às nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14, tem sido interpretado pela corrente futurista como um texto apocalíptico para a presente era. Eles fazem a seguinte associação: à medida que o evangelho foi pregado no mundo, o arrebatamento, uma catástrofe cósmica está para ocorrer. Este fim, para eles, é iminente, mediante a pregação do evangelho. Mas há uma contradição quando nós olhamos para a expansão do evangelho no mundo. Hoje nós temos cerca de 2,3 bilhões de pessoas que professam ser cristãos. Porém, existe mais de 2/3 da população do mundo, como na China, Paquistão, Afeganistão, Líbia, Somália, Coreia do Norte, países fechados para o evangelho, países que quase nunca ouviram falar de Jesus. Então, é uma contradição enorme quando você associa a pregação do evangelho como um sinal do fim. Agora, se eu lhe disser que o evangelho já foi pregado ao mundo inteiro, talvez agora você disse aí do outro lado que não, né? Mas você não é obrigado, ok, a acreditar no meu testemunho. Agora, o testemunho de Paulo, o apóstolo dos gentios, o testemunho dos discípulos de Jesus que receberam essa comissão de pregar o evangelho, esse testemunho você deve acreditar. Então, é aí que entra a corrente preterista para iluminar o nosso entendimento, pois essa corrente ela dá ênfase na gramática do texto, nas expressões idiomáticas, nos hebraísmos que a Bíblia traz, no aspecto histórico, cultural, no contexto social do período em que os personagens e os autores bíblicos estão inseridos. É fundamental que se reconheça e respeite a distância temporal que separa a Escritura de nós, leitores e intérpretes atuais. Então, eu te convido a fazer uma análise mais acurada através de um método de interpretação das Escrituras Sagradas que adota a leitura contextualizada na história e na gramática materna. Temos como principal critério de avaliação do texto bíblico uma contextualização histórica, gramatical. Mas para você vir comigo nesta viagem, é necessário que aconteça o desprendimento de premissas e dogmas ao qual você vem carregando ao longo desses anos. Façamos o seguinte exercício. Imagine-se como alguém que jamais leu uma página da Bíblia Sagrada. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos percorrer as páginas da Bíblia Sagrada em busca de respondermos a seguinte indagação. O Evangelho já foi pregado a todo mundo? Vamos lá. Embarque comigo no meu táxi preterista. Vamos fazer essa viagem juntos. Vem comigo. Vamos iniciar com o texto de Mateus capítulo 10, versículos 22 e 23. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando pois vos perseguirem na cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Veja que realmente o Evangelho, a pregação do Evangelho, está atrelado a um fim que Jesus falou, que viria como Filho do Homem sobre nuvens. E Jesus afirma aqui, nesse texto que lemos, que os discípulos não teriam percorrido todas as cidades, até que o Filho do Homem já viria sobre as nuvens. Vamos continuar, a gente vai em outro texto para ver. Vamos convidar para entrar no nosso diálogo o apóstolo Paulo. Mas antes de ler Paulo, vamos ler um texto interessante de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai fazer um elo interessante com o texto de Paulo em Colossenses. Diz assim Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Era uma ordem imperativa de Jesus, que os discípulos, que os apóstolos,
pregasse ao mundo inteiro. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre esta ordem imperativa de Cristo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Veja o que diz Paulo. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O próprio apóstolo dos gentios está afirmando que o evangelho já havia sido pregado por ele a toda criatura. Isso ele afirma aqui categoricamente. Agora, que mundo é esse que os apóstolos pregaram o evangelho? Os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, como era possível que esses homens no século I pregassem ao mundo todo? Como eu disse no início do vídeo, é preciso respeitarmos o contexto histórico que está inserido o autor. Naquele período, o mundo era um mundo conhecido por eles, era o mundo da diáspora dos judeus, era o Império Romano, conforme vamos ver aqui em Atos capítulo 2. Percebam também que o Novo Testamento foi escrito em grego, e que a palavra mundo, ele tem algumas palavras gregas que são colocadas como mundo. Uma das palavras nós temos aqui é a palavra oikúmene. Oikúmene significa mundo ou terra, mas literalmente mesmo é a terra habitada, é a terra conhecida pelos judeus. Quando o apóstolo Paulo, quando os discípulos dizem que pregaram o evangelho ao mundo todo, eles falam exatamente deste mundo, o mundo em que eles conheceram. Quer ver? Vamos ler um texto que comprova isso. Eu vou fazer aqui uma leitura resumida, certo? Você pode acompanhar daí. Atos capítulo 2, versículos 5 ao 11, mas eu vou resumir. Diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar grandezas de Deus. Veja aqui que são povos que compunham o Império Romano e onde haviam judeus que estavam na festa de Pentecoste. Quando Pedro se levanta para pregar a palavra em Pentecostes, ele já está ali pregando a parte da população mundial, dentro do contexto dos apóstolos, do que era mundo para eles. Porque ele está pregando para pessoas que representavam cada nação que eles conheciam, do mundo deles. Vamos continuar aqui, certo? Vamos para Romanos capítulo 1, versículo de número 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Isso é o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 10, agora versículo 18. Mas, digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos lá, tem mais. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Porque tem pessoas por aí que vão dizer, não, mas ele estava falando da pregação apenas para os judeus. Esses textos são o mundo dos judeus, eram para os judeus. Mas Paulo diz em Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que até os gentios ele pregou a todos. E os textos lá de Atos também mostram pessoas que eram prosélitos, pessoas que se converteram, que eram gentios antes, certo? Tem também passagens em que Paulo foi acusado de fazer motim, de ser uma peste, de ser uma praga. Como, por exemplo, Atos capítulo 24 e versículo 5, Félix faz uma acusação sobre Paulo. Ele diz, temos achado que este é uma peste, que este homem é uma peste,
aquele que atiça e traz tumultos em todos os judeus e em todo o mundo. Veja a visão de mundo do autor nesse período também Atos 17, versículo 6, parte B. Esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Bem, o que eu quero que vocês entendam aqui, a gente já está chegando aqui no fim da nossa viagem pela Bíblia, a gente entender que o mundo geográfico para o autor, naquele tempo, ele estava limitado ao que era conhecido por eles como a vastidão do Império Romano, certo? Portanto, a interpretação preterista, que despreza os anacronismos, respeita a questão cultural, respeita o tempo do autor, respeita a língua materna, a qual foi escrito o Novo Testamento, é uma corrente que traz elucidações de textos que ficam como contraditórios quando interpretados para os dias de hoje. Veja que o Evangelho foi pregado ao mundo todo do primeiro século. Então, o fim que Jesus anunciou foi o fim de uma era, pois lá em Mateus 24, versículo 3, quando ele fala do fim do mundo, essa palavra mundo é a palavra aion ou aionos, que significa era. É a parte literal mesmo da palavra, ela é era, estação, um período de tempo, mas traduziram a palavra para mundo, quando a tradução mais coerente teria que ser a tradução para era, estações. Então, que fim de mundo era esse que essa pregação do Evangelho traria? Era o fim da era mosaica, que caiu o templo, que caiu ali também nos textos apocalípticos de Jesus, a cidade de Jerusalém, que era o símbolo dessa era mosaica, que se finda, acabam os sacrifícios, cessam. Esse era o fim iminente no primeiro século. Por isso os apóstolos pregavam e viviam como se já se fossem os últimos dias, porque verdadeiramente eles viviam os últimos dias dele, daquela era. Portanto, eu te convido a conhecer um pouco mais dessa corrente escatológica chamada preterismo, que respeita o tempo, o contexto, a gramática e faz essas elucidações de textos que pareciam ser difícil compreensão. Portanto, a resposta para a nossa indagação de hoje é sim, com certeza, o Evangelho já foi pregado a toda criatura quando respeitamos o contexto histórico ao qual o autor e os personagens foram inseridos. Portanto, saudações preteristas e até o nosso próximo vídeo.